A atividade de hoje é sobre as propriedades da multiplicação, certo? Então, na primeira questão, nós vamos ter a propriedade distributiva dos números naturais. Então, você tem o seguinte: calcule aplicando em cada caso a propriedade distributiva da multiplicação. Se você observar como é que essa multiplicação funciona, essa propriedade, ela diz que você pode distribuir a multiplicação pelos termos. Veja, você tem na letra A 8 vezes 9 mais 4. Você sabe que se você somar o 9 com 4 dá 13, né? E aí você teria 8 vezes 13, que por sua vez 8 vezes 13 dá 104, não é isso? Certo. Mas a propriedade da multiplicação, a propriedade distributiva, diz que você pode multiplicar por cada termo que está dentro dos parênteses. Ou seja, o 8 vai multiplicar o 9 e vai multiplicar o 4. E a gente vai somar, já que dentro dos parênteses tem uma soma. Então isso vai ficar 8 vezes 9 mais 8 vezes 4, certo? É isso que a multiplicação está dizendo. Você vai distribuir a multiplicação desse termo aqui de fora para os que estão dentro. 8 vezes 9, 8 vezes 4. E aí você vai ter 8 vezes 9, que é 72, mais 8 vezes 4, que é 32. E você somando, dá 104, certo? Então, o que é para você fazer na questão 1? É justamente isso aqui. É distribuir cada multiplicação dessa. Você não vai fazer desse jeito aqui. Somar o que está dentro e multiplicar. Você vai distribuir cada conta dessa. Então, aqui você tem a letra A, certo? Outro exemplo, letra B. Se for fazer a letra B, como é que vai ficar? É a mesma ideia, tem um sinal de menos, mas a ideia é a mesma. Você tem 10 vezes 7 menos 2. Como é que isso vai ficar? Ora, você tem 10 vezes 7 menos 10 vezes 2, né? Você pega esse que está fora, multiplica cada um dos que estão dentro e respeita o sinal que está dentro do parênteses, certo? Então você tem 10 vezes 7 menos, porque tem menos dentro do parênteses, 10 vezes 2. 10 vezes 7 é 70, menos 10 vezes 2 fica 20, né? Menos 20. E 70 menos 20 é 50. Então, essa é a resposta da letra B. E assim que você vai resolvendo cada um desses itens aqui. Aí você me pergunta, tá, mas na letra C está ao contrário. Está 4 mais 6 vezes 3. Como é que vai ficar então na letra C? É a mesma ideia. Se na letra C tem 4 mais 6 vezes 3, o que você vai fazer é aplicar a mesma ideia. Veja que ou você pode multiplicar cada um dos que estão dentro pelo que está fora, justamente pela multiplicação ser comutativa, ou você simplesmente poderia trocar de lugar e aplicar a mesma ideia. Ou você faz isso 3 vezes 4 mais 6 e aí distribui, ou você faz 4 vezes 3 mais 6 vezes 3. Os que estão dentro também multiplicam o que está fora, justamente pelo fato da propriedade comutativa valer na multiplicação, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Daí você tem 4 vezes 3, que é 12, mais 6 vezes 3, que é 18, e 12 mais 18 é 30, certo? Veja que se você tivesse feito o contrário, 3 vezes 4 mais 6 ficaria 3 vezes 4, mais 3 vezes 6. 3 vezes 4 é 12, mais 3 vezes 6 é 18, e 12 mais 18 é 30, certo? Então só trocaria as posições dos fatores, mas o resultado seria o mesmo. Essa é a ideia que vocês vão utilizar para resolver a primeira questão. Segunda questão. Uma baleia azul adulta pode pesar tanto quanto 26 elefantes africanos adultos, que tem aproximadamente 5.000 kg cada um. Calcule quantos quilogramas tem uma baleia azul aproximadamente e marque a alternativa correspondente. Então, se a baleia tem aproximadamente o peso de 26 elefantes e cada um deles pesa 5.000 kg, o que você vai fazer é multiplicar 26 por 5.000. Terceira questão. Descubra e corrija as sentenças falsas, tornando-as verdadeiras. Então, você precisa descobrir aqui quais são as falsas e aí você vai corrigir ela para torná-la verdadeira. Então, por exemplo, 6 vezes 1 é 6. Sim, isso é verdade. Então, não tem o que você corrigir aqui. Se A é um número natural, então 5 vezes A é igual a vezes 5. Sim, isso é a propriedade comutativa. O que a propriedade comutativa da multiplicação diz? Que se você multiplicar um número por outro, ou se você fizer a troca disso, certo? Se você fizer A vezes B ou B vezes A, isso vai ser a mesma coisa. Então, se você faz 3 vezes 5, isso dá 15. E 5 vezes 3 também é 15. A posição dos fatores não vai alterar o resultado da conta. Essa letra B aqui também é verdadeira. Quarta questão. Maria usa a decomposição para calcular mentalmente a multiplicação 6 vezes 35. Então ela faz o seguinte, ela sabe que 35 é 30 mais 5, então ela multiplica 6 vezes 30 e depois 6 vezes 5. Então é justamente isso que você vai fazer nessas aqui. Por exemplo, você tem na letra B, digamos, 7 vezes 42. Só que você sabe que 42 é 40 mais 2, então isso vai ficar 7 vezes 40 mais 2.
E aí você vai aplicar a propriedade distributiva e fazer as contas, ou seja, 7 vezes 40 mais 7 vezes 2, certo? 7 vezes 40 é 280 e 7 vezes 2 é 14. Então isso dá 294. Então essa é a resposta da letra B. E é a mesma ideia que você vai aplicar em cada um desses itens. Então, onde tem 5 vezes 15, fica 5 vezes 10 mais 5. Onde tem 3 vezes 25, fica 3 vezes 20 mais 5. Você sempre vai quebrar o número nas dezenas e nas unidades. Você vai fazer essa decomposição do número. 13 é 10 mais 3. 93 é 90 mais 3. E assim sucessivamente, certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.